Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner e, patrocinado pela revista Triponto, nós vamos apresentar a nossa 8ª preleção sobre a historiografia da maçonaria no Brasil. Nós vamos apresentar o tema de hoje, denominado 1863, a maçonaria dividida. Aos irmãos que estão inscritos no canal, muito obrigado. E aos que não estão inscritos, inscrevam-se. Vamos trabalhar juntos pela maçonaria. Vamos fazer um estudo sério da maçonaria no Brasil. E juntos podemos construir para o futuro uma maçonaria autêntica, uma maçonaria séria, baseada em fatos documentais e narrativas da época. Em 1842, o Grande Oriente do Passeio, ele fundiu com o Supremo Conselho de Montezuma, criando uma potência chamada de mista, porque ela tinha os graus simbólicos e os altos graus. Nós tratamos os altos graus incorretamente como os graus filosóficos. Não. O rito escocês antigo aceito tem o simbolismo do grau 1 ao 3 e do 4º ao 33 é denominado altos graus. Então, em 1842, com a fusão do Grande Oriente do Passeio e o Supremo Conselho de Montezuma, lembra lá do Francisco Giacaiaba de Montezuma, que em 1833 criou o Supremo Conselho com uma carta patente dos Países Baixos? Esse mesmo Supremo Conselho fundiu-se ao Grande Oriente do Passeio, formando uma nova potência, denominada Muito Poderoso Supremo Conselho ao Grande Oriente Brasileiro do Rito Escocês Antigo e Aceito. E nós tínhamos uma outra potência em funcionamento, que era o Grande Oriente do Brasil, aquele fundado em novembro de 1831 por José Bonifácio. Nós gostaríamos de apresentar o livro do João Ferreira Durão, esse que está aí no rodapé, né? Tem muito assunto interessante, é um livro excelente para que nós possamos estudar a maçonaria, a historiografia da maçonaria. Em janeiro de 1847, nós temos 4 potências no Brasil. Nós temos o muito poderoso Supremo Conselho ao Grande Oriente Brasileiro do Rito Escocês Antigo e Aceito, que é a união do Grande Oriente do Passeio com o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito do Montezuma. Nós temos o Grande Oriente de Brito Sanches. O Grande Oriente de Brito Sanches foi fundado no Rio de Janeiro por 7 lojas, mas teve aí uma vida breve. E nós temos também o Grande Oriente de Caxias, que tinha como soberano o Duque de Caxias, que fundou esse Supremo Conselho em 20 de março de 1847. Mas também, em pouco tempo, ele fundiu-se novamente com o Grande Oriente. Além dos Grandes Orientes que estavam em funcionamento, nós temos em dezembro de 1854 um outro Supremo Conselho, agora fundado por Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, o mesmo que tinha fundado um Supremo Conselho em 1833. Só que esse Supremo Conselho de Montezuma, ele era irregular, né? Ele desvinculou-se do Grande Oriente do Brasil e criou esse Supremo Conselho. E era um Supremo Conselho irregular. Mas ele teve aí uma vida, porém breve, abatendo coluna aí em 1859. Em 1863, nós tivemos uma grande ruptura no Grande Oriente do Passeio. Em 16 de dezembro de 1863, foi fundado um outro Grande Oriente do Brasil, agora com o apelido de Grande Oriente dos Beneditinos. Tinha esse apelido porque ele funcionava na Rua dos Beneditinos, número 22. Ele foi fundado por Joaquim Saldanha Marinho, que nós vamos falar sobre ele e sobre o soberano grão-mestre do Grande Oriente do Lavradio. Nós tínhamos 2 potências, Grande Oriente dos Beneditinos e Grande Oriente do Lavradio. A personagem da ruptura foi o Joaquim Saldanha Marinho. Alguns motivos nós podemos aí pensar dessa ruptura. Alguns historiadores colocam como ele tinha perdido a eleição para soberano grão-mestre
perdeu para o Bento da Silva Lisboa, o segundo barão de Cairu. E ele, não aceitando a derrota, isso acontece muitas vezes, né? Em lojas, em potências, até hoje, né? Você tem aí uma loja onde um candidato a venerável perde para o outro, e ao invés de ele ficar na loja, ajudar na construção dos trabalhos, ele rompe com a loja e forma uma outra loja. Nós temos isso costumeiramente acontecendo no Brasil. Mas o Joaquim Saldanha Marinho, ele tinha um outro motivo para romper com o Bento da Silva Lisboa, que era o grão-mestre que venceu a eleição no Grande Oriente do Lavradio, né? Do Grande Oriente do Brasil. Ele era republicano, defendia a república, enquanto o Bento da Silva Lisboa defendia a monarquia. O Joaquim Saldanha Marinho, ele era pernambucano, era um advogado, e foi uma pessoa importante na política brasileira. O Bento da Silva Lisboa, também uma figura importante na política brasileira, e ele tem um fato curioso. Ele que arranjou o casamento de Dom Pedro II com Maria Teresa de Bourbon. Ele foi para a Europa, foi para Nápoles e organizou lá, escolheu para a esposa de Dom Pedro II a Maria Teresa de Bourbon. E o casamento se deu em Nápoles, e quem representou Dom Pedro II no casamento foi o cunhado, foi o conde de Siracusa. Muito interessante, né? E pitoresco esse acontecimento. Mas são duas grandes personagens da maçonaria brasileira. Tanto Joaquim Saldanha Marinho, que foi o que rompeu e criou o Grande Oriente dos chamados beneditinos, e ficou no Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente que se reunia na Rua do Lavradio, tendo como soberano grão-mestre Bento da Silva Lisboa. Então, para finalizar, gostaria de convidar o irmão para as próximas preleções. Nós temos assuntos aí empolgantes, assuntos interessantes, para que nós possamos discutir. Por exemplo, a abolição da escravatura, que foi um dos momentos marcantes da maçonaria brasileira. E nós temos também um outro assunto que está aí para o nosso conhecimento, que é a questão religiosa. A partir do próximo vídeo, da 10ª preleção, nós vamos tratar desse assunto. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.